seguimos fortalecidos como corpo, para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. O próximo programa é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Agora, na Musical FM, Conversa Entre Amigos. Um tempo de bate-papo para receber gente querida aqui na Musical e falar das suas experiências de vida e com Deus. Conversa Entre Amigos. Musical. Bom dia, na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa Entre Amigos. Uma vez por semana, nós demos uma pausa no nosso tradicional programa de debates, onde o pau quebra, né, no debate e tal. E a gente recebe aqui homens e mulheres que têm feito a diferença na nossa sociedade, pessoas que têm influenciado de forma positiva a nossa geração. E hoje, olha quem está aqui comigo, doutora Eliana Passarelli. Ela é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, é procuradora de Justiça há mais de X anos, quase 40. Está alocada no MP, no Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando nos tribunais de segunda instância, junto aos desembargadores, junto aos juízes. Ela atua em vários casos que você conhece. Lembra do caso Gil Rugai, né, que assassinou o pai, a madrasta e tal. O caso do calouro Edson, que foi morto num trote feito pelos universitários da USP, na época da USP, naquela brincadeira sem graça. Obrigado, Thaís. O caso da Rua Cuba, onde tem ali um acusado de matar também os pais e tal. A Eliana também é mãe de 2 filhos, é avó, é jornalista, é advogada e exemplo de representatividade feminina num lugar cheio de homens, né? Que é essa a ideia do direito e tal, mais especialmente na procuradoria. Uma serva de Jesus e Amém. Nossa convidada para falarmos hoje aqui. Doutora, bem-vinda ao nosso programa Conversa Entre Amigos. Um privilégio muito grande te receber aqui. O privilégio é meu de estar com os senhores, de estar aqui na Musical, especialmente com o senhor, né, pastor César? Amém. E dizer, bom, é uma honra, né? Eu quero começar esse bate-papo. Eu vou falar bastante aqui sobre o trabalho e tal, mas eu quero começar falando sobre a sua fé. Você serve a Jesus há quanto tempo? Como é que é teu encontro com Cristo? Você sempre foi crente? Não. Como é que é? Não. Eu era católica, né, fervorosa, praticante, minha mãe católica. E quando minha mãe faleceu, eu acabei ficando com muita depressão, uma profunda depressão, né? E fui a uma dermatologista nessa época, que era mãe de uma ex-aluna minha, da Lígia, muito querida. E em meio à consulta, a mãe da Lígia, que era a dermatologista, Sueli, perguntou se eu não queria falar com minha irmã dela.
E eu falei, claro, mas eu tô achando que é algum problema jurídico. Um apoio ali e tal, tirar uma dúvida e tudo mais. Terminou a minha consulta, ela falou assim, eu queria... Você pode conversar com minha irmã minha? Falei, claro, mas por telefone, né? Tô achando que era uma pessoa que tava com dúvida, qualquer, sei lá, não pergunto... Que onde você chega, a pessoa vem, no meu caso, isso aqui, que vem com a dúvida. Pra mim, assim, uma coisa normal. Aí ela falou assim, olha, só tem uma coisa, de vez em quando ela não ouve. E eu pensei, falei, pô, ela vai me colocar pra falar com uma pessoa surda ao telefone? Não vai funcionar, né? Mas enfim. Vamos lá, todos estamos aqui, né? Vamos lá. E aí comecei a falar com a irmã Zenaide, e essa irmã começou a falar assim pra mim, por que você pede as coisas pra gente morta? Aí eu comecei não entendendo a conversa. Enfim, ela ficou comigo quase 1 hora ao telefone e me fazendo várias perguntas, assim, por que você fala com gente morta? Por que você pede as coisas pra gente morta se Deus é vivo? Né? Me contando, né, que Deus ressuscitou, que ele não estava na cruz, que eu não tinha por que pedir coisas pros santos. Eu tinha que pedir pra ele, que estava vivo e tinha morrido por mim. E ali começou um processo de conversão. Caramba. Dali pra frente, ela falou comigo todos os dias, durante 6 meses. Ela orava comigo. Uau. Falava comigo por telefone. Eu fiquei 6 meses sem conhecê-la pessoalmente. Só o telefone? Só o telefone. E orando. E a vida mudando, né? Mudando. E a transformação acontecendo. Mudando. E ao final de 6 meses eu a conheci e ela me levou para a Igreja Batista da Lapa. Primeira Igreja Batista da Lapa. E ali eu me converti. Que batizou-se e tal? Me batizei. Que legal. E foi assim, isso já tem 15 anos, né? E foi uma mudança mesmo, uma mudança muito grande. E como que foi sua decisão para se tornar promotora? Porque a pessoa já queria ser promotora desde a faculdade. Por que direito? Como é que você entrou na área jurídica? Então, direito foi por acaso, né? Aconteceu assim, caiu no meu colo. Chegou a hora de fazer, falou, vou no direito. Não, eu fiz escola normal. Né? Tinha magistério, normal, né? Escola normal. E aí, hora de prestar vestibular, eu não sabia o que eu queria. Se eu queria... Eu tinha certeza que seria humanas. Mas o que, não sabia. Aí acabei... Na verdade, ontem eu contei isso num colégio estadual, onde eu fui fazer uma palestra, um lugar muito legal, em que eu contei para eles que eu queria ser dentista. Era o meu grande sonho ser dentista. Hoje, eu até brinquei com os alunos, né? Eu não me vejo sendo dentista porque acho que eu quebraria os dentes de todas as pessoas, né? É assim, fora a força física, né? De chegar e falar assim, não vou abrir a boca. Abre a boca, né? Abre a boca agora, né? Colocar algema para abrir a boca, sabe essas coisas? Então... eu queria ser dentista, mas acabei não fazendo a faculdade por uma questão financeira. Realmente. O era muito caro. Era um curso caro, né? Tem todo o instrumentário. E na minha época era período integral. E depois que a pessoa se forma, tem que gastar um carro, uma casa para poder montar alguma coisa. Né? Exatamente. Então eu acabei indo para a área de humanas. E não sabia muito bem o que fazer com a área de humanas. Aí prestei jornalismo, direito e psicologia. Entrei nas 3, aí ficou pior. Porque aí você passou nas 3? Passei. Aí para escolher? Então, aí foi o jogo duro. Aí conversei muito com a minha mãe e resolvi que eu iniciaria jornalismo e direito. Você iria trabalhar nesse período, né? Já trabalhando meio período. E dormir pra quê, né? Trabalho, estudo e depois estuda de novo. Pra que dormir nessa hora? Então eu acabei ficando com as duas. Fazia aqui na Casper Libero jornalismo e direito na PUC. Aqui na casa. Nossa, ó, top. E a PUC aqui da Consolação? A PUC da Perdizes. De Perdizes, da Monte Alegre. E acabei terminando as duas. Uma durou 3 anos, a outra 5. Então, acabei me esforçando. Levou as duas levei e as foi duas, até o fim as duas. Manhã, então você também é jornalista. Sou. Que legal. E terminou as faculdades, tá? Você vai militar em que área? Aí você tinha 2 opções. Então, fui advogar. Trabalhava num escritório grande de advocacia. Antigamente era mais fácil passar no exame da ordem? Não, era igual. Sempre foi difícil, né? Sempre foi difícil. O que tinha eram menos faculdades, muito menos faculdades, e um exame mais personalizado. Isso sim.
Porque nós tínhamos exame oral. Você ia perante uma banca da OAB defender... Você tinha que passar defender uma tecnicamente peça. mesmo. Não é só não. memória boa nem nada, né? O exame da OAB eram 2 fases. A fase escrita e depois a fase oral. E que acabaram com a fase oral hoje em função do número de faculdades, Muito grande, né? Muito grande. Muitos candidatos. Muitos candidatos, então não viabiliza isso, né? Porque a ideia, por exemplo, não é que nem o Ministério Público e a magistratura que passam 40, 50, né? Então viabilizam um exame, viabilizam um exame escrito, um exame oral, porque chegar no final já está... Você faz uma um sustentação, funil, né? Exato. E aí você fez sustentação oral, tal, passou na primeira ou Na não? primeira. Na primeira, que legal. E aí foi para advocacia. Você advogou mais militando em qual área? Família. Família? Família. E eu desisti da advocacia exatamente por tratar com família. Por quê? Porque era muito difícil. Como eu disse, eu trabalhava num escritório grande, um escritório legal, e eles tinham muitos casos litigiosos, né, de separações litigiosas. Então, e é tenso, né? Criança no meio e tal. Olha, não é nem o fato assim de você tentar colocar um ponto final na discussão do casal. É tentar convencer alguém a fazer o bem pro outro. É uma guerra. É impressionante. Os casais, eles passam a se odiar. Geralmente, se precisa de advogado, é litígio. Geralmente, aí tem muita mágoa ali, né? Muita mágoa envolvida, muita mágoa. Então, era uma coisa, assim, horrorosa de lidar. Não do ponto de vista de desgraça humana. Porque eu lido há 40 anos com crime. Então, não seria nem a desgraça humana. Seria o fato de você não ter sucesso, também não é sucesso na carreira, sucesso na litigância mesmo, porque as pessoas começam a brigar, sabe, por panela de pressão, começam a brigar... Por cachorro. Não, é assim, quero ver o filho terça e quinta. Não, terça e quinta você não vai ver. Por quê? Porque eu não quero. Quero ver sexta e sábado. Não, sexta e sábado você também não vai ver. E aí fica aquela disputa pela criança, sabe? Aquilo lá começou a me encher a paciência. Eu falei, olha, eu não quero mais advogar. Aí resolvi fazer concurso público. Mas se você mudasse de área, não era uma boa? Seria, mas eu não tinha essa oportunidade no escritório que eu estava. Eu teria que começar do zero, sozinha. Então... Talvez até fosse. Mas aí eu falei, olha, chega, agora eu quero... Outros ares. Agora eu quero mandar, entendeu? E vai todo mundo obedecer. Pronto, acabou. Eu não quero ficar no meio da briga. Não quero mais ficar discutindo nada. Eu quero chegar lá e resolver o problema, né? E realmente... E aí você prestou concurso, né? E passou também... Então, primeiro concurso... Você é bastante estudiosa, né, doutora? Pelo jeito. Eu prestei concurso, primeiro, na Justiça Militar Federal. Marinha, Exército, Aeronáutica e Crimes contra a Segurança Nacional. Concurso do Superior Tribunal Militar, onde eu fui aprovada. E eu advogava para militares e crimes contra a segurança nacional. Que era a época da ditadura. Mas também passei por concurso público, ninguém me indicou, não aconteceu nada. E depois de 2 anos, eu vim para o Ministério Público Estadual. E aqui estou há quase 40. Né? Caramba! E como que quando você entrou no Ministério Público, como é que foi? Porque, por exemplo, você estava nervosa porque você está separando briga de casal. Mas agora você não está lidando com isso. Agora você está lidando com crimes... Não, e também com briga de casal. Só que você olha de outro prisma, né? De outro Então, lugar. Mas, por exemplo, casos de menino que mata o pai, a mãe, não sei o quê. Como que é? Aliás, vamos lá, uma pergunta bem básica. O que uma procuradora faz? Por que esse nome procuradoria? Por que faz? Porque é o seguinte, quando você ingressa no Ministério Público, você é promotor de justiça, tá? Quando você se torna procurador de justiça, você atua só em área de recursos. Você muda. Você está uma instância acima, seria isso? Uma instância acima. É a última instância do Ministério Público, a Procuradoria de Justiça. Então, o que a gente faz? A gente lida com os processos, mas só em grau de recurso. Só em grau... por exemplo, não é no começo do processo, nada. É no fim do processo. No final do processo. Então, por exemplo, alguém foi condenado por roubo. Recorre de uma sentença condenatória.
eu não pratiquei esse roubo, eu quero ser inocentado, quero que diminua a pena. Nesse momento, entra o procurador de justiça, que dá Contra ele ou a favor dele? Pode ser contra ou a favor. Que dá um parecer, naquele caso específico, para que os desembargadores julguem. Então, nós fazemos a sessão, por exemplo, no tribunal, para fazer sustentações orais. E, além da sustentação oral, todo o processo tem um parecer de um procurador. Quando ele chega para recurso, inclusive no cível, família, todo mundo... Subiu a instância. Tem que ter um parecer de algum procurador. E aí, que é o grau onde a gente fala com os desembargadores, né? Num outro nível de Ministério Público. Então vamos lá. O que o desembargador faz, nesse caso? Ele julga. Ele julga, é tipo um juiz, é o juiz. É um juiz, mas são 3. Então a gente trabalha perante uma câmara. Uma câmara de julgadores. De juízo, né? É. E quantas mulheres tinham quando você entrou nessa área da procuradoria? Na procuradoria? Não, na procuradoria já tinham bastante. Já tem bastante. Quando eu ingressei no Ministério Público é que não tinha nada. Sério? Eram poucas mulheres? Muito, pra você ter uma ideia. O meu concurso tinham 56 aprovados. Só 6 mulheres. Dos 56, 50 eram homens. 50 eram homens. E não vai ficar no mesmo lugar. Então, quer dizer, essas mulheres, elas sempre eram sozinhas no lugar onde elas chegavam. A carreira do promotor de justiça é muito sozinha, né? E você sofreu, não sei como é a palavra, mas algum tipo de discriminação? Assim, claro, claro. A gente sofre até hoje. Opa. Doutor? Fala uma situação aí, sem dar nomes aos bois, assim, só pra gente falar, vê isso aí. Por exemplo, em processos, às vezes, não no processo papel, né? No processo, quando você vai fazer audiência, quer dizer, às vezes advogados te faltam com respeito. E você percebe que é porque se você fosse homem, não ia ter aquele... Não, entendeu? Falam bobagens. Bobagens, assim, no sentido de serem... jocosos, jocosos. Já peguei juiz também, foi. O problema é que depende da mulher que está sentada ali como promotora de justiça, né? Depende do seu posicionamento, né? Se você vai deixar, aí montam e pronto. Aí você perde ali a moral ali no meio deles, porque aí todo mundo vai cometer esse abuso, né? Eu tive um caso, o advogado já até faleceu no tribunal do júri, em que eu fui demonstrar a altura do réu. E eu com 1,58 m de altura, falei, eu com 1,58 m, me dei como parâmetro, né, para o réu. E aí eu ouço o advogado falar assim, eu falei, eu tenho 1,58 m, aí ele vira para mim, e para o juiz e para os jurados, fala assim, 1,58 m de pura gostosura. Ele falou isso em juízo? Aí ficou ruim, né? E qual foi a sua atitude? Então, aí eu pedi para que ele fosse retirado de plenário, que se constasse em ata, que parasse ali o júri, porque ele acabou de cometer um crime contra mim que eu não ia admitir. Então, tudo depende da postura que você assume, né? Porque ainda existem as pessoas folgadas, as pessoas que não levam em consideração, testemunha, que quando vê que é mulher, acha que não é nada. A promotora que escolhe, a promotoria que escolhe, o desembargador que escolhe, porque você disse que tem a procuradoria para acusar e para defender, né? E quem define? Como é que funciona? Não, Eu tô fazendo pergunta de leigo, tá? É o que eu sou aqui nesse assunto. É porque eu falei, a gente absolve também. Por quê? Porque o promotor de justiça, ele não é só condenador. Todo mundo tem essa impressão, né? Que vê a acusação. Não, a gente promove a justiça. Então, por exemplo, chega um caso em que não é para ser condenado, não é para ser... Tipo, o réu tinha razão no caso. O réu tinha razão. Eu tenho a liberdade de pedir absolvição. Você lembra de um caso, sem citar nome, assim, o que você viu de evidência nesse caso para você falar, não, isso aqui, o primeiro juiz está errado e subiu para mim aqui... Tem muitos casos do tribunal do júri, aí enquanto promotora, né? Como procuradora, é difícil o colega errar lá embaixo e você
Achar que errou. É mais difícil, porque aí já vem vindo com decisões judiciais e tudo mais. Mas, por exemplo, a pessoa suspeita de matar alguém, suspeita. Uhum. E ela é obrigada a ser processada. O que as pessoas não entendem é que a gente só consegue fazer a prova em juízo. Uhum. Né? A primeira prova que o delegado de polícia manda pra gente é uma prova que a gente chama de mais ou menos precária. Então, por exemplo, ele tem laudos que são super importantes. Então, o João matou o José. Quando o João matou o José, como é que ele matou? Por que ele matou? Em legítima defesa, digamos. Né? Entendi. Ele deu uma facada porque o José avançou pra cima dele. Ele estava com uma faca na mão, foi lá e deu uma facada. Então, o que a gente discute durante Isso o processo? muda tudo, né? Sim. Se é uma facada ou 18, muda tudo. Muda tudo. Então, o que a gente discute em juízo e que muitas das pessoas não entendem por que tem que ser processado, denunciado? Pra gente fazer melhor essa prova. Ajudar, inclusive... O réu. O réu. O réu, se for o caso, né? Então, nós temos um indivíduo que está como autor, mas ele pode ser um autor em legítima defesa. Isso aí, cabeça erguida desse juízo e falar, acabou. Acabou. Tô livre. Né? Então, às vezes, cabe também... E você já viu isso acontecer? Muito. Eu mesma cansei de pedir absolvição de gente que não... Não é que não era autor. Até poderia ser autor, mas não era passível de pena. Entendi. Né? Por exemplo, eu do lado daqui dos leigos, tem lá a filmagem do cara matando a mulher. Um crime de feminicídio. Sim. Por que ele é chamado de acusado? E não de bandido logo. Então. Fulano de tal acusado. Pô, mas tá lá a filmagem, então, tá lá, ele roubou, ele fez. Por que não fala logo? Não pode falar que ele é o criminoso mesmo. Porque ele tá acusado sem sentença condenatória. A hora que ele tem uma sentença condenatória, ele passa a ser chamado de condenado. Então enquanto ele é acusado... De quê? De réu só? Réu e acusado. De são os nomes técnicos que é réu e acusado. O que não condiz, muitas vezes, é a mídia, televisão, jornal, que fala suspeito de. Não, ele é o autor, nós só sabemos se ele é culpado. Então, porque a mídia fala suspeito, né? Suspeito. Então pode falar autor, né? Incoerente. Pode, autor, acusado. Autor do assassinato tal, autor do assalto, não sei o quê. Pode falar autor. Pode falar. É que a mídia se coloca numa posição de defesa, porque se ele for absolvido, pode haver uma ação indenizatória para que, enquanto ele foi acusado de, né, desmerecesse, porque daí ele foi absolvido. Mas é uma longa história. E por que na mídia aparece a foto da mulher que morreu, mas o bonitão que matou não pode aparecer o rosto porque nós temos, do queridinho? Então, porque nós temos um Supremo muito bonzinho, porque nós temos... não era assim antes, né? Não era Congresso assim Nacional melhor ainda. Né? Aqui, infelizmente, a gente defende os corruptos, a gente defende os bandidos, a gente defende... a gente não quer uma justiça penal que seja a ponto de inibir o crime. Essa que é a verdade. Nós não temos uma justiça penal em que você fala assim... devido ao processo penal, em que você fala assim... Bom, vai ficar preso por tantos anos porque foi condenado. Não, vai ficar preso 1/6 dos anos porque foi condenado. O que mudou? A lei... ou a forma de interpretá-la? Porque eu tô falando de anos atrás, sei lá, 30, 40 anos atrás. Pega o Gil Gomes acabando com a raça do cara, e tá aí esse vagabundo, não sei o que, tal. E não tinha essa de não mostrar o rosto, não, é aqui, a cara dele tá aqui. Não sei. Hoje tem todo um monte de protocolo. Então o que mudou? A lei mudou ou a forma de interpretá-la mudou? Não. As novas imposições, o que é? A lei mudou, falo com todas as letras, mudou para muito pior. Não mudou para melhor, não. E mudou no sentido de vamos tornar, né, as pessoas impunes. Eu estou falando de uma lei de 1984 para cá. Hoje nós temos, com a internet e tudo mais, a gente tem mais acesso ao Congresso Nacional. Mas verdade. E ao STF, isso que é verdade. Exato. Mas de 84 para cá, o que você vê são congressistas absolutamente descomprometidos, inclusive com a teoria do direito penal. Nós temos verdadeiros absurdos jurídicos.
né? Que não tem nem técnica própria. E eu não tô falando assim, direito penal muda a luz do vento. Não, é uma ciência. Nós estamos falando de uma ciência que data desde Roma, quando foi instituída. Dias atrás a gente recebeu aqui duas irmãs que elas têm um projeto, uma ONG que resgata crianças em situação de abuso e encaminha conselho tutelar, polícia, Sim. psicólogo e tal, e tráfico humano. E ela me deu uma notícia que eu fiquei, até agora eu tô pasmo. Ela falou assim, olha, eu falei, mas e a cadeia e tal? Ela falou assim, ó, geralmente da cadeia, quando acontece morte, ou quando acontece... Porque geralmente é um processo longo. Muito longo. E que não acaba, e que Muito tal, longo. e que não dá nada. Então, o que deveria mudar, doutora, na sua opinião? Mas como que muda a lei aqui? Aí é através do que muda a lei? Dos nossos congressistas. Então, assim, quando você vota por um deputado federal, que vai lá pro Congresso, quando você vota no senador, presta atenção no que você está votando. A maioria, hoje, conta história. Né? Porque adora a mídia. Fica lá 4 anos, faz uma coisa ou vem pra mídia, né? Conta uma história. Pode reparar. Conta uma história aqui de... Não, esse cara tem que ir pra cadeia, esse cara tem que ser punido. Né? Chega lá, tchau. Chega lá, não faz nada. Né? Então aí eu pergunto pra essas pessoas, e o que vocês estão fazendo pra mudar isso? Porque a gente tá vivendo uma situação de abandono. Né? O homem de bem está abandonado do ponto de vista da lei. Isso é muito sério. Né? Nesse papel de promotora de direitos das vítimas em caso criminal, em casos hediondos, né, crimes Sim. com requintes de crueldade e tal, você já sofreu algum tipo de ameaça? Várias vezes. Mas já rolou alguma coisa assim? Não. Qual foi a primeira vez que você falou, meu, tô com medo depois dessa sessão aqui, depois dessa audiência? Caso de tráfico de drogas, obviamente, né? Cidade pequena, tráfico de drogas. Porque os caras são muito poderosos, né, doutor? E aí eu tirei uma criança de 1 ano e meio de um traficante. Ele foi preso em flagrante. Ele era o pai? Ele era o pai. E você tirou a criança? Tirei a criança, porque a criança vivia nas mãos de uma adolescente de 15 anos, que não era a mãe. Ele simplesmente largava a criança lá, porque a mãe ele já tinha dispensado e não deixava ver o filho. E aí, essa criança foi para um lar substituto. E óbvio que a gente que eu digo, juízo e Ministério Público não deram aonde estaria o paradeiro dessa criança. Né? Então vocês tomaram a criança dele e falou, não é mais sua, não vai mais ficar com você. Não é que não iria ficar com eles. Né? Não, a guarda deveria ser dada a um parente próximo que fosse alguém responsável, né, por criar aquela criança de verdade. Não ficar jogada na mão de uma drogada, que era a moça, e ele que estava respondendo por tráfico. Bom, aí, assim, eu passei altas ameaças, assim. Mas ele te ameaçou na audiência, não? Não. É depois. Como é que é? É pelo telefone? Manda recado, que se não encontrar o filho vai me matar, que, enfim, aquelas coisas, né? Vai matar meus filhos e tudo mais. Só que essas coisas a gente tem que enfrentar. Como enfrentar um negócio desse? Porque você anda na rua, você tem horário para sair, horário para voltar, tem endereço, como é que faz? Então, primeiro tomando as precauções, né? A gente não... quem acha que a gente vive sozinho se engana, né? Então você já coloca a situação ao Procurador-Geral de Justiça, que traz uma certa segurança para você trabalhar. É segurança mesmo, né? Policiais militares que ficam à disposição da gente. Então não é... Escolta mesmo, então, escolta, no caso. Então você já andou com escolta? Já, várias vezes. Várias vezes. E como que é essa vida enquanto mãe, enquanto mulher, tem lá seu dia a dia no salão de beleza, de não sei o quê. Como é que é essa vida? Aí chega até o escolta, até a polícia militar. Primeiro que a gente não pode não tomar providências, esse é o ponto básico. Segundo, você não subestima bandido, principalmente hoje que nós estamos falando de organizações criminosas. Então você tem que ter todo um aparato de segurança, andar armado, você tem que ter lá... Os protocolos você basicamente tem que ter. Então, por exemplo, em relação aos filhos, os filhos têm que compreender qual é a sua situação, né? Eu tenho 2 filhos que entenderam... Já chegou neles isso ou não? Já chegou. Já. Com 15 anos de idade, a minha filha ia a bailinho de 15 anos das amigas com um policial militar.
Meu Deus. É complicado, né? Muito. Complicado. Bom, você já teve de lidar com algum tipo de enfrentamento ou ficou na ameaça. E por conta da segurança que você anda, não teve? Não. Ameaças, né, tiveram, só que ou você enfrenta ou você enfrenta. Se você tiver medo da ameaça, tá aí uma grande dica: você não pode ser promotor de justiça. Você não faz jus ao teu cargo. Você tem que saber que... Tem que saber lidar. Não pode subestimar, isso. Mas você tem que ter tranquilidade suficiente para lidar com esse tipo de coisa. E na vida pessoal, doutora, a senhora já enfrentou algum tipo de impacto negativo por conta da sua profissão? Algumas vezes, né? Em que as pessoas confundem a sua profissão com você. Né? Ela acha que Você não se despe da função, mas muitas vezes você tá com o seu coração aberto, você tá como ser humano, e as pessoas falam assim: que não adianta você ser promotora. Mas em nenhum momento você não estava sendo. Entendeu? Então essa coisa fica meio confusa. Fala, você não está no tribunal. Eu realmente não estou no tribunal, mas as pessoas não conseguem. Mas várias vezes. Várias vezes. E você já teve, por exemplo, você já assumiu casos, por exemplo, que eu falei aqui do Gil Rugai, né? Do calor. O Gil Rugai foi do meu tribunal, mas não foi meu. Foi da minha colega Mildred Gonzalez. Tá. Como promotora e cristã e serva de Jesus, como é que você entra em defesa de alguém que... Como é que você define? Porque, para mim, a função de advogado... Eu sei que a promotoria não faz exatamente a função de advogado, mas a função de advogado é muito difícil pro crente, porque o cara chega lá e fala: eu quero te contratar, cara, não sei o quê. Embora eu saiba que Jesus Cristo é advogado, mas e ele é advogado de culpados, exatamente. Mas como que lida esse tipo assim, sua fé, seus valores, e chega a pessoa, e aí, como que fica essa tensão? Então, como é que a coisa funciona? Eu acho que a primeira coisa, assim, como cristã, enfim, é você ter a misericórdia, né? Você vai olhar o outro com misericórdia. Que misericórdia? A misericórdia é da justiça. Então, digamos assim, eu não quero a mais daquele réu. Eu não quero uma pena superior a que ele merece, né? Porque eu levo raiva, porque eu levo o ódio. Não, eu quero que seja feita a justiça. O que é certo. O que é certo. Óbvio que eu não vou passar a mão na cabeça, e óbvio que eu vou torcer para que ele se converta e se torne um bom homem. Mas eu olho sempre com essa misericórdia de ser humano. Sabe por quê, pastor? É muito fácil a gente bater em cachorro morto, né? Quer dizer, quando o cara tá preso, quando ele já já perdeu toda a sua dignidade, já tá lá, você fala assim: você é um canalha, né? Você vai tripudiar em cima do assunto. Do bandido, digamos assim. Então, eu trato todo mundo com muito respeito. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que durante toda a minha carreira atendi todos os advogados, todos. De todas as partes. O advogado, tipo do bandido, ele vem falar com você também. Vem. E tem colegas que não falam. Tem colegas que não atendem. Atendo a todos, até hoje. Atendo mãe de réu, atendo pai de réu, atendo mulher de réu. É difícil, né? É difícil, às vezes, eles compreenderem, né, a situação. Mas eu atendo e atendo com a maior dignidade. Não tenho nenhum problema de atender. Quando eu tenho que falar não, eu falo não. Simples assim. É não, porque não... E eu explico juridicamente qual é o fato que não vai dar pra... O porquê do não, né? O porquê do não. E assim, dá pra aplicar perdão? Não, nesse caso não dá pra aplicar perdão. E a mãe vem desesperada, dá dó. Imagina a dó, porque a mãe, né, meu? E aí é o meu papel cristão. A esposa. Aí eu acho que... Aí eu entro... Eu tenho certeza que eu entro com... uma coisa divina mesmo, porque você consegue falar com a pessoa, né, de tal sorte que ela se sinta respeitada. Ouvida, acolhida, mas que a demanda dela não tem muito mérito, né? Mas você explica. Né? Ela sai entendendo. Exatamente, ela sai entendendo. Gostando é outra coisa, mas pelo menos ela entende. Eu tenho que fazer um intervalo, que conversa interessantíssima. Eu tenho que fazer um intervalo e a gente volta já. Fica com a gente aqui, você sempre está crescendo na fé. Vai, Rafa. A Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda trazem para você
A terceira edição da Escola de Ministérios. Dia 2 de dezembro. E dessa vez, na sede da Adebras, será um dia inteiro de capacitação exclusiva para a sua vida ministerial. Palestrantes: Samuel Ferreira, Ricardo Oliveira, Tiago Marques, Deirode Andrade, Paulo Júnior, Carlito Paz e César Cavalcante. A terceira edição da Escola de Ministérios vai surpreender você. Informações, chame 11 9 90 07 6844. 11 9 90 07 6844. Escola de Ministérios, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Musical FM, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Estamos de volta com o nosso programa Conversa Entre Amigos e eu quero falar para você que dia 2 de dezembro acontecerá a próxima edição da Escola de Ministérios, o evento. O evento ao vivo da Escola de Ministérios é o ponto alto do ano, onde alunos e não alunos podem se encontrar num dia único de capacitação sem igual no seu ministério. Nós receberemos dessa vez pastor Carlito Paz, da igreja da cidade aqui do Vale do Paraíba, de São José dos Campos, pastor Paulo Júnior, você deve conhecer muito bem das redes sociais, e dessa vez o evento será sediado na sede da Assembleia de Deus do Brás, bispo Samuel Ferreira, que também vai estar com a gente, pastor Deirode Andrade, pastor Ricardo Oliveira, pastor Tiago Marques e muito mais. Se você foi chamado por Jesus para trabalhar no ministério, glória a Deus por isso. Esse chamado tem a ver com Deus. Deus quis chamar você. Agora, na sua capacitação, aí a Faculdade Bethesda pode te ajudar bastante. A Escola de Ministérios produz esse grande evento, um evento de uma imersão, começa às 8 da manhã até às 8 da noite, mentoria, perguntas e respostas, ministrações, oficinas, um dia inteiro. Aliás, qual foi a última vez que você dedicou um tempo grande para a capacitação ministerial? Então, invista no seu chamado, invista no seu ministério. Se você é pastor e quer trazer o time de obreiros, então tem uma facilidade diferente lá para você. E querendo saber mais, é só me chamar pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011 9 90 07 6844. 011 9 90 07 6844, vamos de novo, 99007 6844, coloque teu nome, tracinho, evento, nome, tracinho, evento e faça já a sua inscrição. 99007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. A Musical FM e a Faculdade Teológica Bethesda trazem para você a terceira edição da Escola de Ministérios. Dia 2 de dezembro. E dessa vez, na sede da Adebras, será um dia inteiro de capacitação exclusiva para a sua vida ministerial. Palestrantes: Samuel Ferreira, Ricardo Oliveira, Tiago Marques, Deirode Andrade, Paulo Júnior, Carlito Paz e César Cavalcante. A terceira edição da Escola de Ministérios vai surpreender você. Informações, chame 11 9 90 07 6844. 11 9 90 07 6844. Escola de Ministérios, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Musical FM, mais unidade cristã. Conversa entre amigos. Musical FM. Volta com o nosso programa Conversa Entre Amigos, hoje com a doutora Eliana Passarelli e... doutora, sim, em entrevista recente, a senhora se colocou contrária à ideia de pena de morte.
mais a favor da prisão perpétua. Explique aí, qual que é a sua ideia, como você defende? Você sempre pensou assim ou não? Não, sempre pensei assim. E tem algumas coisas, por exemplo, que eu como professora, eu nunca admiti que se fizesse e repudio tremendamente quem faz. Então, por exemplo, pena de morte. Dada a morte ser boa, você ainda acaba premiando o bandido, né? Porque a gente não sabe o que vem de lá. Isso quem falava, um querido jurista, né, o Reale, então, grande professor. Então ele falava assim, não, se a morte for boa, que você acaba premiando. Não pode. Como assim, dar morte. Se a morte for boa? Dependendo. Porque a gente não sabe, né, em tese, o que vem, que viria, né, do lado de lá. A gente sabe. Depois, agora sabe. O inferno e o céu, mas em tese vai que... Você promove o cara. Você fala, não, você acaba com o sofrimento dele rapidamente, mas não é isso não. Primeiro, eu acho que a função de dar e tirar a vida é do Senhor, não é minha. Verdade. Eu não tenho essa, né, eu fico muito assustada com essa coisa de, eu ainda fico muito assustada como as pessoas matam por nada. Por nada, né? Por nada. Por 10 reais, por exatamente, 2 reais, por um celular, sabe? Desvirtuando assim totalmente o ser humano, eu não entendo. Até hoje, né? 40 anos depois que eu milito nessa lidando área, com isso, né? Exatamente. Eu não consigo não ter sensibilidade para isso, eu acho. Mas enfim, só que eu também acho que existem seres humanos que não se recuperam. Que não querem saber de... Não se ressocializam, não adianta. Então eu sou a favor da pena de prisão perpétua. Tem que trabalhar, tem que ficar sim recluso, né? Não tem que ter visita sexual coisíssima alguma, né? E assim, quer ter contato com o mundo exterior? Recebe as visitas. Quer ter um bom lençol? Trabalhe para ter o lençol. Quer assistir televisão? Trabalhe para alugar uma televisão dentro do presídio. A cada coisa que ele for passando, ele conquista e vai trabalhar, né? Eu não estou falando só de alimentação, não. Para ter alguns bens porque no fim ele fica, a pessoa, né, o criminoso, ele tá condenado, vamos dizer que ele é o condenado. Aí ele vai lá, ele fica dos 30 anos, ele não cumpre. Não. Primeiro não cumpre, depois a gente paga, né? Porque ele tem... E nós pagamos, pastor, muito caro. Eu vou dizer para o senhor que hoje... Sem atualização, nós pagamos no mínimo R$5.000 para cada indivíduo preso. Para cada detento. É muita grana, cara. A maioria dos brasileiros não ganha isso. Então, a maioria se você for considerar alimentação, dentista, idas e vindas ao fórum, transporte, né? Com a pandemia, por exemplo, tiveram cadeias que chegaram a economizar. Uma, em Franco da Rocha, economizou R$25.000 no mês de ter que ficar transportando preso. Com a pandemia... Porque é caríssimo, né? Uma guarnição, uma carro de apoio, não sei o quê. Então, agentes penais, é caríssimo. Para o Estado é muito caro. Então quando você olha lá um carro transportando preso com as 2 viaturas atrás, exatamente. A moto, é seu dinheiro andando. É seu dinheiro andando, exatamente. É seu dinheiro andando, sendo transportado. Para uma audiência, é o seu dinheiro andando. Então... E com o online na pandemia deu para economizar bastante isso aí, né? Porque eles faziam a grande parte, ainda hoje, já está se fazendo audiência online, né? Você faz audiência com ao vivo, ele preso, vendo e tal, mas não fisicamente, né? E você acredita na reabilitação? Acredito. Já viu acontecer? Já. Tem pessoa que você conhece, que você foi preponderante, assim, para que ela fosse presa e depois ela saiu e você falou, resolveu? Ou você não prefere não acompanhar? Não, a gente não acompanha porque a gente acompanha o processo até um determinado momento, que é o momento da condenação, e depois vem o pessoal de execução penal, são os promotores, aí você não acompanha. Mas quando você trabalha em cidade pequena, você acaba sabendo. Você sabe as histórias. Você sabe as histórias. Então, tem gente assim... e aqui eu acho fundamental que Deus esteja dentro da cadeia. Agora uma pergunta muito pessoal, assim. A senhora lida com vários casos que causam repulsa, né, nas pessoas, tipo crimes hediondos, estupro, violência doméstica, filho que mata o pai que mata o filho, sei lá. A senhora como mãe, como mulher, como gente, como cristã, como pessoa,
Qual foi um caso, assim, que mais te afetou psicologicamente? Que te... Não é que afetou, mas que te chocou? Teve algum caso que você falou, meu, isso aqui eu não tô bem, eu não... Você à noite fica pensando. Tem vários casos. Um dos piores pra mim foi exatamente quando a minha filha tinha 15 anos de idade, em que uma menina foi morta por um caseiro no Morumbi. Uma menina muito abastada, com muito dinheiro, foi estuprada e morta pelo caseiro da casa. Caseiro da casa dela? Da casa dela. Aquilo destruiu uma família inteira. E, claro... Ele estuprou a menina e matou. E matou com requintes de crueldade e tal. Na verdade, a menina foi morta porque ela o tratou como ser humano. Como Incrível, assim? né? O caseiro era jovem e ela pedia para que ele acompanhasse em regatas do colégio, que ela fazia remo ali, que ele a acompanhasse em festas do colégio. Assim, ela não gostava de ver ele numa situação... Era um abaixo rapaz, dela, abaixo só dela, vem comigo, tal, vamos com a gente. Tratava bem esse funcionário. Irmão dele até depois, eu acho que se tornou padre. O irmão do assassino. Do caseiro, irmão do assassino. Então, ela acabou sendo morta por ele, assim, que você vê a destruição física e mental de toda uma família. Os avós, o avô eu lembro até hoje, que ele chegou no fórum, um pouco antes do júri, e falou pra mim, eu estou esperando esse julgamento pra eu morrer. Meu Jesus. E fato, isso mexeu com você, sim. Muito, muito, porque eu, ao ver essa menina toda destruída, porque você é obrigado a ver no processo, né? Morta. Você tem que ver as fotos. Tem que ver tudo. Imediatamente me remeti à minha filha. Ele matou com facada, com enforcado? Estrangulada. Mas ele colocou panos na boca para que ela não gritasse. Amarrou, olha... Meu Deus. Assim, um estrago absurdo. E ele... qual foi a pena? A pena dele foi de 60 anos. Só que óbvio. Já tá solto, né? Bom, dependendo. Não, subiu. Foi pro tribunal. E conseguiu diminuir? Não. O tribunal manteve. O advogado foi pro STJ. E diminuiu a pena, assim, sensivelmente para 18 anos. 18 anos no total? No total. Então ele ficou preso pouquinho tempo. Mais 12 anos, mais 6, 18. Então ele ficou preso pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Como que a senhora vê essa questão das nossas leis? O que a senhora acha que tinha que mudar? Se a senhora tivesse... Tem que mudar o Congresso. Muda tudo. Mas o que você acha? Na lei lá, se o Congresso fosse você, o que você mudaria? Eu já saía mudando o Código Penal. Por exemplo, o que você proibiria que hoje... Por exemplo, só revoga a lei que mudou a parte geral em 84. Só aí você já revoga um monte de coisa. Por exemplo, regime aberto. O que é regime aberto no sistema prisional? Não existe isso. O cara não tá preso, né? Regime semiaberto, isso tudo não existia. Era assim: condenação, reclusão ou detenção, liberdade provisória em alguns casos, mas livramento condicional. Ponto. Agora tem um sistema de progressão de pena, né? Não tem nada a ver, né? Olha o que tem de gente que sai e volta. E saidinha, a senhora concorda? Não, de jeito nenhum. É isso que eu tô falando. Não existe isso. O sistema é assim: reclusão e detenção. São as penas que nós temos. Agora, ficar em regime semiaberto, regime aberto, isso é uma palhaçada. Tem a pessoa que matou a mãe e sai no Dia das Mães. Exato. Como já acontece isto aqui é no uma Brasil. palhaçada. Isto é uma palhaçada, mas você tem que cumprir a lei. Eu não gosto da lei, tenho que cumprir a lei. Então, por exemplo, antigamente você cumpria, se você fosse primário, você cumpria metade da pena. Ponto. Se você fosse reincidente, se fosse primário, você cumpriria 3/4 da pena. Hoje você cumpre 1/5 da sentença. Agora, sexto. Isso que eu nunca entendi. Por que eu cumpriria 1/4 da pena? 1/6. 1/6 da pena? Hoje, né? 1/6. Por que eu posso cumprir 1/6 da pena? Então por que me deram aquela pena? Já que eu não vou cumprir. Não vai cumprir. Qual que é a ideia? Você vai cumprir a pena se você for muito ruim. Pastor, como preso, né? Se você for muito ruim, como preso. Exatamente. Não, solto. Eu vou te contar uma coisa que é vergonhosa.
E às vezes eu nem falo isso porque eu não vou dar arma para bandido, né? Mas aqui nós estamos numa conversa cristã que eu acho que eu posso falar. Até um indivíduo chegar no patamar da cadeia, ele passa por 8 benefícios. Ele tem que ser muito ruim. Porque ele começa com uma transação penal. O que é transação penal? Uma cesta básica, aquelas porcariadas todas. Ele não tem antecedentes criminais. Ele comete um crime, embriaguez no trânsito, homicídio, sei lá, culposo, qualquer coisa. Ele vai para uma suspensão condicional da pena. Ainda não fica... Não fica. Aí ele apronta outra. Apronta outra. Aí ele vai ter, sim, uma pena de regime aberto e pode suspender a pena. A suspensão, o sursi, vem o sursi. E depois vem o regime aberto. Depois que ele fez tudo isso, assim, bom, então agora você vai cumprir pena. E ele pode sempre apelando e subir. Não precisa apelar, não. Eu tô te dando 5 fatos diferentes em que ele pode receber tudo isso de benefício. E no final, assim, bom, agora eu vou cumprir pena. Você vai cumprir pena, mas você é réu, você é primário, né? Não tem bons antecedentes, mas é primário. Então você vai pro regime aberto. E só finalmente que ele vai pra cadeia mesmo, regime aberto fechado. É ficar assinando só e tal. Então, é muito fácil cometer crime nesse país. É uma belezura. Então é verdade quando falam que nós moramos num país da impunidade. Moramos no país da impunidade e temos que orar muito todos os dias para que Deus nos livre da bandidagem. Posicionamento. A doutora Eliana é mais alinhada com a direita ou com a esquerda? Direita. Mais com a direita. Então, essa história de que... E essa coisa nova, que o preso, ele recebe dinheiro também. Além de gastar 5 mil com ele, ainda tem... Auxílio reclusão. Os auxílios. Na verdade, o auxílio reclusão é para a família dele. Então, eventualmente para a mãe, eventualmente para a esposa, para os filhos. Mas o auxílio reclusão existe sim. E esse auxílio reclusão, basta que em algum momento da vida ele tenha trabalhado de carteira assinada. Ponto. Trabalhou de carteira assinada há algum tempo, vai ter. Não, e vai variar. São valores que variam. O máximo de auxílio reclusão... Mas varia com base em quê? No salário mínimo e quantos salários mínimos ele recebia. Qual a função dele. Se ele ganhava bem, então ele vai ganhar 4 bem. salários mínimos, alguma coisa assim. Isso mensalmente? Mensalmente. Mensalmente. Ele fica preso 2 anos, então é uma fortuna, ele vai ganhar uma fortuna. Se for um cargo que ele exercesse de chefia, não é ele, né? É a família. Mas recebe aí no mínimo 4 salários mínimos. A última conta que eu vi, assim, dava 4 mil e qualquer coisa. E isso é novo também ou não? Não. Isso já é antigo. Já é antigo. Entendi. Isso é antigo. Infelizmente nosso tempo é curto, temos que encerrar, mas eu não sei se a senhora já falou que já ouviu o programa de vez em quando. Sim. E nós temos uma população, isso é novo, que eu vou te falar, carcerária grande que ouve nosso programa, que acompanha a gente. Eu sei porque na nossa escola temos alunos que optam por fazer teologia, a gente atende e tal, tem no Roman Gomes, que são policiais, tem nos presídios. Um dos melhores presídios que eu conheço, onde a disciplina é ímpar. Eu trabalhei muitos anos na Justiça Militar e a valorização do preso também é. A senhora tem noção de quantas pessoas a senhora ajudou a colocar atrás das grades? Não. Não tem noção. Não, mas são júris que milhares. Júri que eu fiz ao longo da minha carreira, hoje eu diria mais de 2.500. Só júri. Caramba. Mas levando em consideração uma audiência aí que você faz 4, 5 audiências por dia, razoável. É muita gente. É muita gente. Então, qual o recado que a senhora dá para quem a senhora ajudou a prender, que tá ouvindo a gente agora, depois de tanto tempo? Exatamente. Bom, primeiro que é assim, né? Dentro daquela dignidade que eu prego, que eu acho que tem que ser. Eu acredito sim em reabilitação. E aquilo que eu falei, eu acredito quando Deus está presente, né? E quando você quer se reabilitar, você busca isso. Busca o Senhor. Isso para mim é fundamental. A visão passa a ser diferente, o teu olhar para o ser humano passa a ser diferente, o teu olhar para a vida, para a família, tudo passa a ser diferente. Então, é assim, não dá para se falar em reabilitação, na minha concepção, se você não for um servo do Senhor. Não dá. As duas coisas andam juntas. Sozinha é difícil, né? Senão você conseguiria fora antes, né? Exatamente. E, claro, a reabilitação
ela vem com uma série de coisas. É muito fácil eu falar aqui em reabilitação e daqui a pouco ele não ter o que dar de comer para os seus filhos. Então é assim, tenha uma instrução carcerária, você tem essa disponibilidade, você tem esse caminho. E quando a senhora está lá no meio do processo, porque se chegou até a senhora é porque já subiu. Sim, então, já. E aí você vê a pessoa realmente se converteu e não sei o quê, e é nova criatura, mas agora ela tem que pagar pelo passado. Aí não tem dessa, né? Não. Aí tem que chivar. Não. Aqui claro você vai pagar pelo que você já fez. Claro que a gente... Eu acredito na sua conversão, tudo mais. Não, e também assim, eu tô pedindo um regime mais brando. Eu tô no fechado, quero ir pro semiaberto, eu quero ir pro aberto. São os agravos em execução de sentença, de pena. Então, quer dizer, qual foi o comportamento que você teve durante todo esse tempo? Isso é levado em consideração. Entendi. Mas não é o falso cristão não, tá? É o cara que vem vindo... eu já tenho... Eu fico aqui querendo fazer um monte de perguntas, mas a última. A pessoa, eu fui condenado. Já subiu, não sei o quê, eu fui condenado. Eu peguei lá, sei lá, 10 anos. Tá. Eu posso pedir revisão disso ou não? Não Pode. Tem mais? Não tem. Pode. Não então é revisão da recursos, pena. Tem. Aqui é outra revisão coisa do absurda. Quê? Revisão do processo. Existe uma ação que é ação rescisória, se fosse em direito civil. Eu quero começar tudo de novo, eu quero que vocês vejam o processo. Reveja o processo. E o cara pode fazer isso? Pode. Mas geralmente, você já viu isso mudar? Às vezes até muda um pouco, porque aparece um fato novo. E às vezes quando a pessoa pede isso é porque ela deve ter algum tipo de evidência ou coisa parecida. Não. É um direito, as pessoas pedem. Claro que a maioria não dá nada, mas pode acontecer de ter uma revisão. Entendi. Não é comum. Entendi. Doutora, obrigado pela consultoria, pela entrevista, pelo bate-papo. Foi muito legal, muito simpática. Adorei. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Rede social, qual que você trabalha? Eu tô no Instagram. Qual que é? @Eliana Passarelli, com 2 S e 2 L's. Acho que tá aparecendo ali. Eliana Passarelli, tá ali? Isso. Isso. Só que são 2 L's ali. Eliana Passarelli. 2 L's. Vocês já vão arrumar. Isso. E é a que eu mais uso, assim. Normalmente Instagram, respondo em direct. Você responde direct? Que legal. Vamos ver se ela responde mesmo, pessoal. Manda aí. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Então, Eliana Passarelli, agora sim, arrumadinho. Deus abençoe. Isso mesmo, amém. Doutora, muito obrigado. Eu muito que agradeço, simpática. Deus abençoe a sua vida. Um prazer estar aqui na sua presença. Legal. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. E logo mais às 2 da tarde, Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Amém. Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta.